um irmão processar outro irmão, será que é de Deus? Um pastor processar outro pastor, será que é de Deus? Se tratando das coisas espirituais, se tratando dos assuntos espirituais, será que é de Deus? Um pregador processar outro pregador por causa de igreja, por causa da obra de Deus, de revelação, de profecia, será que é de Deus? Hoje isso acontece em muitas congregações, meus irmãos. Isso é um absurdo. É uma carnalidade terrível. Um pastor processar outro pastor, ou um pregador processar um pastor. Isso é uma carnalidade terrível. Isso é do diabo. Seja quem for. Seja quem for. A palavra de Deus diz que é errado. Se é errado, é pecado diante de Deus. Não estou dizendo aqui causa na justiça, que a pessoa saiu do trabalho, né? E era ali para receber 10 mil reais e recebeu só 2 mil reais. Causa na justiça é diferente, né? Uma pensão alimentícia é outro caso, né? Mas eu estou falando aqui, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe o nosso irmão Elias, colocar como moderador também para divulgar seu canal, irmão Elias. Então, meus amados irmãos, isso não pode. Um irmão processar o outro irmão. Irmãos, igreja perfeita só no céu, meus irmãos. Igreja 100% é só no céu. Mas você e eu temos que se esforçar para ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Glória a Deus, porque diz a palavra de Deus, para nós ser perfeito e também santo. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar mais um estudo. Será que é de Deus eu processar um pastor? Será que Deus vai se alegrar? Será que Deus ele vai me exaltar e humilhar o meu irmão? Diante da pessoa que não é crente? De pessoa ímpia? Meu Deus do céu, meus irmãos. Dá vontade até de chorar, meus irmãos. Dá vontade até de chorar, já pensou? Já pensou eu e outro pastor diante de um juiz iníquo? Como que não vai ficar o Espírito Santo, meu irmão? Tu não tem juiz não, meu irmão? Tu não tem juiz não, minha irmã? Orianda labaia. Ericlama labasterianda labaia. Oh, meus irmãos amados. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo censura o litígio entre os crentes, entre os irmãos. Diz a palavra de Deus: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio
em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja. Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tedes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Onde nós vamos parar, meus irmãos? Agora um irmão processa outro, vai perante o juiz, chega lá e fala: esse irmão, ele me chamou de falso profeta. O juiz ali vai falar o quê? Esse irmão passou uma revelação da carne, eu sofri dano, eu sofri perda. Tá vendo, meus irmãos? Isso não agrada a Deus. Um irmão, você não pode nem falar de processo, meu irmão. Cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo? Na verdade, meus irmãos, esses tais nem tem mais o Espírito Santo. Nem tem mais o Espírito Santo. Se tivesse o Espírito Santo, sofreria a injustiça, sofreria o dano, mas não levaria o irmão perante o juiz iníquo. E se escandaliza o nome de Deus, escandaliza o Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus, de Jesus, escandaliza, meus irmãos. Não faça isso, não faça tal coisa. A Bíblia fala: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Está vendo, meus irmãos? Quem são os santos? São os crentes santificados, que abandonaram o mundo e o pecado, abandonaram as obras infrutuosas das trevas, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, é estreito, né, meus irmãos? Se nós tiver alguma coisa contra o irmão, deixa na mão de Deus. Deus é o nosso advogado, é o nosso juiz. É Ele que vai, né, julgar, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. Tem muitas coisas que você tem que levar, né, para a liderança julgar, para o santo julgar. Glórias a Deus. Porque coisa de crente é com os crentes, meus irmãos, né? Se hoje em dia nem os crentes carnais estão entendendo a linguagem do crente espiritual, imagine um juiz injusto, um juiz iníquo, um juiz que não conhece a sã doutrina, os mistérios de Deus, profecia, revelações. Vai ser um escândalo muito grande, vai ser um prejuízo muito feio, um prejuízo muito grande no corpo de Cristo. Pessoas podem até mesmo desviar, pessoas podem até mesmo ficar frio na fé. Pessoas que se espelham em você, meu irmão, pessoas que se espelham em você, minha irmã, vê você levando outro irmão, talvez aquele irmãozinho não tem nem condições de comprar um churrasco, e você leva ele nos tribunais. Para que isso, meu irmão? Para que isso, minha irmã? Entrega na mão de Deus, entrega na mão do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Se nós temos que amar, é mandamento de Deus, amar nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos em Cristo Jesus. Falha, todo mundo tem falha, meu irmão. Ninguém é perfeito. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra.
Glórias a Deus, glória a Jesus. Mas isso não é uma brecha, né? Pra gente estar pecando, né, meus irmãos? Diz ainda mais a palavra de Deus: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Tá vendo, meus irmãos? Essas coisas mínimas, entrega lá para o pastor, entrega lá para a liderança, para os obreiros, para as autoridades eclesiásticas. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Olha, eu passei uma visão, uma revelação, uma profecia. Ele está me chamando de falso profeta. Eu devo ir perante os tribunais me defender? Não, meu irmão. Entrega na mão de Deus, se você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Louvado seja Deus, entrega na mão de Deus. Né? E diz ainda mais: então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estimas na igreja. Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Tá vendo, meus irmãos? A própria Bíblia falando, a Bíblia dizendo que o irmão pode julgar outro, sim. Será que não tem pelo menos um irmão, para poder julgar? Será que não tem um irmão que tem o Espírito Santo de Deus para julgar aquela causa? Para vos envergonhar. E muitos têm levado ao juiz iníquo os infiéis para julgar. Deus passou uma revelação, mas aquela revelação é de Deus? Será que é de Deus mesmo? Né? Estão querendo liberar aí, né, muitas coisas. Será que é de Deus? Será que é de Jesus mesmo? Para as pessoas andar na carnalidade, de short. Pode julgar, meus irmãos. Não é de Deus. Olha, Deus me deu uma visão. Mas será que é de Deus mesmo? Irmãos, ainda tem homem de Deus na terra. Tem mulher de Deus na terra para julgar, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Tá vendo? Segundo a reta justiça, você pode julgar, sim. O que não pode julgar é segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, você pode falar: olha, irmã, essa roupinha está muito curta para você vir no culto de Santa Ceia, para cultuar a Deus. Ah, irmão, está me julgando. Eu estou julgando segundo a reta justiça. Eu sou o obreiro da igreja. Eu sou, aleluia, o pastor da igreja, o dirigente. Mas está me julgando segundo a reta justiça. Eu vou dar conta diante de Deus. Irmão, irmã, quem vai dar conta da tua alma é o seu pastor. É o teu dirigente. Então, se ele falar para você melhorar a tua vida, ele está falando porque Deus está tocando no coração dele. Nem tudo precisa Deus revelar. Deus deu 2 olhos para o presbítero, para o pastor, para a autoridade eclesiástica. Eles são os obreiros, são as autoridades na igreja, vão dar conta diante de Deus. E agora, faça a sua parte. Você é filho? Você é filha? Ou é bastarda? Ou é bastardo? Tem irmão que deixa o cabelo crescer, que tapa ante o olho, parecendo artista de Hollywood. Quando o pastor vai repreender, para o obreiro ou aquele pastor ou ministro, seja quem for, cortar um pouco o cabelo, ele fala: tá me julgando? Tá me julgando? Ele está julgando segundo a reta justiça. Ele é o obreiro, ele é o pastor, ele é o ministro, ele é o responsável da igreja, da congregação. Ele é o dirigente. Então ele tem toda a autoridade, sim, para te julgar, para me julgar.
Olha, irmão, essa calça tá apertada. Se você dar um pulo, vai rasgar tudo. Tá vendo? Tem irmão que parece um peão de boiadeiro, né? Que não pode dar um pulo, senão ele transforma naquele monstro lá do Incrível Hulk. Rasga a calça e rasga o terno. E quando o pastor, o obreiro vai falar, fica com raiva. A pessoa parece um peão de boiadeiro. Um peão de boiadeiro. Nós temos que se alinhar, meus irmãos, e dar graças a Deus que tem homem valente, homem corajoso, e abaixar a cabeça, meu irmão. Deixa as pessoas nos repreender. Glória a Deus, glória a Jesus. E vamos mais aqui, ó. Aleluia. Versículo 6, ó. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demanda uns contra os outros. Já é uma falta, meus irmãos, tá vendo? Você tem uma birra contra o teu irmão, já é uma falta. Já não está agradando a Deus, o Espírito Santo está triste. E a palavra de Deus diz ainda: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos irmãos. Está vendo, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Para ser escolhido, só depende de você, meu irmão. Obedecer a palavra, obedecer a doutrina. A doutrina não vai mudar, ela sempre vai ser a mesma, né? Os falsos profetas querem mudar a doutrina, né? Louvado seja. Mas quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, sabe quem é de Deus e quem é do diabo. Quem está sendo usado por Deus e quem está sendo usado pelo espírito do engano. Louvado seja Deus. Então tá aí, meus amados irmãos, o pastor, o dirigente, né? O presbítero, ele pode nos julgar sim, segundo a reta justiça. Não podemos levar, meus irmãos, as coisas da igreja ao juiz iníquo, aos tribunais. Não, não. Não podemos fazer isso, porque isso é pecado diante de Deus, e os tais que estão levando perante o juiz iníquo, os injustos, vai perder o arrebatamento. Se ele nos levar, tudo bem, mas nós não podemos levar ninguém não, meus irmãos. A verdade é essa, tem muitos crentes desviados, meus irmãos. E esses crentes desviados dão lugar para a carne e quer nos levar aos tribunais, porque você é o porta-voz de Deus. Você é o porta-voz da verdade, né? É o perturbador de Israel. E quem é perturbador de Israel, meus irmãos, ele sofre mesmo. Pode ir até mesmo aos tribunais. Mas nós não podemos fazer isso não, meus irmãos. Nós que somos porta-voz de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, longe de nós tal coisa. Não vamos dar lugar à carne, não. Senão chega o arrebatamento e nós vamos ficar aí para sofrer nas garras do anticristo. Então tá aí, meus irmãos, esse ensinamento. Amanhã, se Deus assim nos permitir, vamos estar falando sobre o anticoncepcional, o comprimido do diabo, o anticoncepcional, o comprimido de Satanás, que muitos crentes estão tomando, né? É camisinha, é vasectomia, é ligadura, é DIU, é comprimido hoje, é comprimido amanhã. Ei, Deus tremendo. Que eu saiba, o comprimido é para dor de cabeça, é para inflamação da garganta, é para dor na barriga. O comprimido a gente compra quando a gente está enfermo. Mas gravidez não é enfermidade de coisa nenhuma. É bênção de Deus. É bênção do céu. Oh, glória a Deus. Como eu gostaria, meus amados irmãos, de ter 20 filhos, 18 filhos, 15 filhos,
Como eu gostaria de ter 10 filhos, 12 filhos, aonde come um, come 2. E o justo viverá pela fé. Ei, Deus tremendo. Alabaster me anda, alabarraia. Então, meus amados irmãos, vamos deixar para amanhã. Amanhã nós vamos aprender que quem abre a madre é Deus. E quem fecha a madre é Deus. Se Deus quer te dar 2 filhos, é 2 filhos. Se Deus quer te dar um filho, é um filho. Se Deus não quer te dar nenhum filho, é nenhum filho e ponto, acabou. Pronto, acabou. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe os meus irmãos. Glórias a Deus. Que Deus abençoe as minhas irmãs. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Um forte abraço em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus.